Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de Química no cursinho popular Antonieta de Barros. Eu sou o professor Bruno e a aula de hoje vai ser sobre Química Descritiva. Do que trata a Química Descritiva? Trata da ocorrência dos elementos químicos na natureza, dos locais onde podem ser encontrados, do estado físico em que se apresentam e as suas combinações químicas mais comuns. A gente vai ver, então, na natureza, os elementos químicos, eles geralmente são encontrados na forma diatômica, né? Substâncias na forma diatômica, ou combinados entre si. E algumas dessas substâncias são mais comuns do que as outras, né? A gente vai ver a proporção, tanto na atmosfera, na litosfera, né? Que são as rochas, né? E na hidrosfera, todos os oceanos. Lembrando, então, da tabela periódica, né, que vai ser muito importante nessa aula. A tabela é dividida em grupos, né, na vertical, e na horizontal em períodos. Os grupos apresentam uma similaridade, né? Os elementos constituintes daquele grupo apresentam similaridades de suas propriedades físicas e químicas. E a gente vai notar isso bastante nessa aula, né? Isso é bem característico. Então, primeiramente, falando da constituição da Terra, né? Aqui o nosso planeta. Então, a camada gasosa é a atmosfera. 7 elementos gasosos a constituem. E dependendo do local, o clima, a altitude, essa composição pode se alterar um pouco, né? Mas, em geral, a composição em ordem decrescente, né? Do mais presente para o menos presente. E aqui a gente está falando do percentual em volume. Seria essa. O nitrogênio, a fórmula N2, é o mais abundante na atmosfera, né? 78% em volume. Em seguida, o oxigênio, que é o gás que a gente respira, né? Cerca de 21%, né? Em volume. Aí o argônio, que é um gás nobre, ele é encontrado na forma elementar, né? O argônio simples, né? E aí a porcentagem 0,93%. E outros gases, uma porcentagem bem menor, né? A água, o vapor d'água, né? Gás carbônico e outros gases nobres também, o neônio, o hélio, o criptônio, o hidrogênio, que é considerado, né, assim, no grupo dos gases nobres, mas não é um gás nobre, e o xenônio. A hidrosfera, a parte líquida, né? A gente fala aqui principalmente dos oceanos, certo? Então representam 80% da superfície. A água dos oceanos contém grande quantidade de sais, fonte de bromo, magnésio, sódio, cloro, entre outros. E os sais dissolvidos correspondem a 3,3% dos oceanos. Isso a gente está falando em massa. Então, os principais componentes, né, os elementos, seriam o hidrogênio, aparecendo principalmente na água, né, representando 10%, 10,74% em massa. O oxigênio também aparece principalmente na água, representando 85,95% da massa da hidrosfera. E em seguida, em menor quantidade, principalmente aqui íons, né? O cloro na forma de cloreto, sódio, o íon sódio, magnésio, enxofre na forma de sulfatos, o cálcio, potássio e o bromo aqui também na forma de brometos. São vários sais que a gente encontra na água dos oceanos que completam essa porcentagem aí da massa, né, da hidrosfera. E em terceiro lugar, né, a parte sólida do planeta, completando essas camadas, né, que é chamada litosfera.
é a parte mais externa, né, recebe o nome de crosta terrestre e ela possui aproximadamente 30 quilômetros de espessura. É na crosta terrestre que estão a maior diversidade, né, de elementos que a gente encontra no planeta. Principalmente ela é constituída de oxigênio, silício, alumínio e ferro, que é a maior proporção aí entre os elementos que a gente encontra na crosta terrestre. Os minerais formaram-se ao longo dos anos por meio de processos como fusão, cristalização, dissolução e precipitação, dando origem a compostos estáveis. Então, todas as substâncias que a gente tem na crosta terrestre, todos esses processos, né, deram origem a essas substâncias, os elementos se combinando, formando compostos estáveis que a gente tem hoje, né, na Terra. Aqui nessa tabela também está a porcentagem em massa, né? A gente vai ver que o oxigênio que apresenta a maior parcela, né? Quase metade da massa dos elementos constituintes da crosta terrestre corresponde ao oxigênio. Isso principalmente na forma de óxidos. Também o silício, né? Constituinte de minerais, principalmente, e o alumínio é um metal, né? Bastante encontrado. O ferro também, muito abundante na crosta terrestre. E aqui a gente tem todos os demais elementos, né? Cálcio, sódio, magnésio, que a gente encontra na crosta terrestre. Minério é o nome dado a todo mineral do qual se pode extrair um elemento químico de forma economicamente viável. Então, quando a gente fala em mineral, ele vai ser uma rocha, né? Uma mistura ali de substâncias que, por exemplo, o mineral de ferro, ele é um mineral que tem alta composição de ferro. E se extrair o ferro desse mineral for economicamente viável, então ele recebe o nome de minério. Então, por exemplo, o minério de ferro, a gente tem lá a hematita, né? A magnetita, pirita. Então, são minérios com elevada concentração de ferro e que existem processos economicamente viáveis, né, para a extração desse ferro na forma aqui pura, né, que seria o metal ferro. Então, atentem-se a essas denominações, né? Minério, a gente lembra da economia, né? E mineral é a rocha, né? A composição química. Alguns elementos ocorrem na natureza na forma nativa, como o ouro, a prata, a platina, o mercúrio e o cobre. Então, esses elementos a gente encontra eles na forma simples, né? Poderia ser dito. O ouro é encontrado como metal, né? Puro, sem se ligar a outras substâncias. Também a prata, a platina, que são aí considerados metais nobres. A mineração consiste em extrair minérios de jazidas ou minas. Já a metalurgia envolve processos destinados à obtenção de metais a partir dos minérios. A metalurgia é o processamento dos minérios, né, para retirar aquela composição em metal e obter o metal na forma mais pura possível, né? Aqui a gente tem vários exemplos de minérios e os metais que são extraídos desses minérios. Agora a gente vai falar de algumas substâncias que são bastante importantes, né? A gente estudar um pouco, conhecer as suas propriedades. A gente vai começar então com os halogênios. Os halogênios pertencem ao grupo 7A ou 17 da tabela periódica. São altamente reativos, encontrados principalmente como ânions, por exemplo, o cloreto, iodeto, ou na forma diatômica, né? O gás cloro, o iodo, né? Então, se a gente relembrar a tabela, né, a gente divide em grupos ou famílias
E o grupo dos halogênios está aqui, é o grupo 7A. Geralmente eles doam um elétron, né, nas ligações químicas. Então, é importante também a gente relembrar essa classificação em grupos, né, da tabela periódica. Vamos começar então pelo flúor, F2. Ele é um gás amarelado, encontrado também em minerais como a fluorita, o CaF2, e é um dos mais fortes agentes oxidantes. O flúor, quando recebe elétrons, né, forma o ânion fluoreto. E esse potencial de redução é bastante elevado, né, 2,87 volts. Quer dizer que ele está sempre na forma de fluoreto. E nessa forma de fluoreto ele vai se ligar a uma grande variedade de cátions, né, para formar compostos. É altamente reativo, sendo explosivo em contato com a água. Ele tem uma reação violenta com o gás hidrogênio, formando o fluoreto de hidrogênio. Então, o gás flúor com hidrogênio forma o HF, fluoreto de hidrogênio. Essa substância na forma gasosa ou em solução aquosa, tem que ser armazenada em recipiente plástico, pois reage com o vidro. O ânion fluoreto, né, ele é muito reativo, então a sílica do vidro também reage com ele e ele acaba corroendo o vidro, né? Por isso tem que ser armazenado em um recipiente plástico, né? A pasta de dente contém o fluoreto de estanho, né, como fonte de íons fluoreto, e a água potável, o fluoreto de sódio, em concentrações bem baixas, né, de 1 ppm. Em ambos, o objetivo principal é a prevenção de cáries. O fluoreto atua como um agente bactericida. Aqui está uma foto, né, do gás flúor. Ele tem essa coloração esverdeada. Esse é o mineral fluorita, né, CaF2. E a pasta de dente, né, a gente vai ver lá na embalagem que está escrito contém flúor. Com esse objetivo de ser bactericida, né, prevenir as cáries. O cloro é um gás amarelo esverdeado, venenoso e pouco solúvel em água. Reage formando o hipoclorito e íons cloreto. Então, o cloro em água vai formar o hipoclorito e íons cloreto, né? E a gente vai ver que isso tem uma aplicabilidade grande, né? Porque também é um agente aí bactericida, né? Quando misturado com a água, né? É encontrado nos minerais iluita, NaCl e siluita. É um poderoso germicida, usado no tratamento de água, e na indústria de papel é usado como alvejante. Ele vai deixar aquela massa de celulose, né, bem branca, para a gente produzir um papel o mais branco possível. A indústria de cloroálcalis é muito importante e uma das reações, né, é do NaCN com a água, em que é formado o hidróxido de sódio, o gás hidrogênio e o gás cloro. É uma forma de produzir o gás cloro, então. Quando o cloro é borbulhado, uma solução de NaOH, ocorre a seguinte reação. Forma-se esse ânion clorato, né, e o Cl-, e essa mistura de ânions é o que a gente chama de água sanitária, né? Ela é utilizada como desinfetante. Aqui uma figura do gás cloro, mais amarelado, né? O hipoclorito, que é a quiboa, né? Que a gente usa bastante. E uma massa de celulose, aqui já no passada pelo processo de branqueamento, né? O bromo, Br2, é um líquido castanho avermelhado, de cheiro desagradável,
tóxico e é pouco solúvel em água. Ele forma água de bromo, que é uma reação semelhante que a gente viu lá com o cloro. A água do mar pode ser fonte de bromo, porque ela contém íons brometo, né? E se a gente usar o gás cloro, reagir com os íons brometo, vai formar o bromo, o bromo na forma Br2, né? Ele produz queimaduras na pele e deve ser manuseado com cuidado. É aplicado na fabricação de bromofórmio, que é um antisséptico, né? Desinfetantes, curantes, e na indústria fotográfica na forma de brometo de prata. Aqui está o bromo, né? Na forma líquida Br2, e antigamente, né, se revelava os filmes fotográficos e esse brometo de prata é uma das substâncias que é utilizada na revelação daqueles filmes, né, para que apareçam, né, as imagens, né, das fotos. E por último, o iodo, no grupo dos halogênios. Né? O iodo é um sólido cinzento que sublima a 184 graus Celsius, formando vapor violeta. É praticamente insolúvel em água, mas solúvel em etanol, gerando a tintura de iodo, que é usada como desinfetante e antisséptico. A sua produção industrial também é semelhante àquela que a gente viu com o bromo, né? Em que o gás cloro reage com os íons iodeto, formando então o iodo. Ou então pela redução do ânion iodato a iodeto. É aplicado na fabricação do iodofórmio, também é um antisséptico, na fabricação de remédios, desinfetantes, corantes e na indústria fotográfica na forma de iodeto de prata ou iodeto de potássio. A gente vê então que são aplicações e propriedades bastante semelhantes ao do bromo. Né? O sal deve ser iodado por lei, sendo aplicado iodeto de sódio, fonte de iodo, a fim de combater o bócio, que é o hipertireoidismo. Então, houve uma lei, né, que todo sal deve ter uma porcentagem lá desse iodeto de sódio, que para ser uma fonte de iodo, né, bastante comum na nossa alimentação, e combater essa doença do bócio, né, que era bastante comum antigamente. Esse é o iodo na forma sólida, né, e aqui ele está sendo aquecido, formando o gás, né, que tem essa cor violeta. O iodo que a gente encontra em farmácias, né, e o sal iodado. Agora, partindo para outras substâncias, né, bastante comuns, alguns gases agora, né, que é o hidrogênio. O hidrogênio é um gás incolor, inodoro e combustível. Na combustão do hidrogênio é interessante porque é formado apenas água e não gera, como a gente vê nos combustíveis fósseis, né, que gera gases como gás carbônico, que são poluentes. Na combustão do hidrogênio gera apenas água. É uma molécula muito leve e sobe aos níveis mais altos da atmosfera. A gente lembrar lá da massa, são 2 hidrogênios, né? Então é 2 gramas por mol, e ela até acaba escapando da nossa atmosfera, né? Até o espaço. Ele pode ser obtido por meio da queima do carvão. O carvão, na presença de água, né, aquecido em altas temperaturas, forma o monóxido de carbono e o gás hidrogênio. Também pelo processo Lane, em que o ferro, na presença de água, vai formar a magnetita e também o gás hidrogênio. Ou ainda pela eletrólise da água, em que a molécula de água é quebrada, né, em seus íons e depois é formado o gás hidrogênio e o gás oxigênio. É utilizado na indústria na hidrogenação de óleos vegetais para a produção de margarina e na produção de compostos importantes como a amônia e o ácido clorídrico.
Aqui eu coloquei a figura de um carro movido a hidrogênio, né? Na verdade, o hidrogênio produz, na eletrólise, né, produz eletricidade. Aí é um motor elétrico o carro, né? Essa eletricidade é que vai gerar a força, né, para o motor se movimentar. Então é um carro elétrico, mas que é abastecido com hidrogênio. E a margarina, né, que o gás hidrogênio ao reagir com esses óleos vegetais, solidifica, né, forma uma gordura. O oxigênio é um gás incolor, inodoro e de cor azul pálida no estado líquido. É o gás que respiramos e também o elemento mais abundante da Terra. Ele se combina a uma grande variedade de elementos. É o chamado comburente, né, porque alimenta as combustões. Toda combustão precisa do oxigênio. É obtido industrialmente por liquefação do ar atmosférico a baixas temperaturas, menos 200 graus Celsius, e também baixas pressões. Em seguida, esse ar liquefeito é separado por meio de uma destilação fracionada. Nessa destilação também a gente consegue obter o gás nitrogênio, né, e outros gases presentes no nosso ar. E também pode ser produzido pela eletrólise da água, como eu já tinha comentado. É usado em hospitais, né, aqueles cilindros de oxigênio para inalação, né, por exemplo, na reversão do envenenamento por monóxido de carbono. Também é usado na fabricação do aço, em cilindros de mergulho e muitas outras aplicações aí. Aqui a gente vê também ele na forma líquida, né, que tem essa coloração azulada, e a combustão, né, toda combustão precisa do oxigênio. O nitrogênio é um gás incolor, inodoro e insípido. Além disso, ele é inerte. Essa propriedade é muito interessante. Ou seja, na forma gasosa, N2, ele dificilmente reage com outras substâncias. É o maior constituinte do ar, né? 78% em volume. É encontrado em compostos orgânicos em todos os seres vivos, nas proteínas, né? Então, tanto vegetais, animais, as proteínas apresentam nitrogênio em sua composição. Certas bactérias no solo e raízes de leguminosas capturam o nitrogênio do ar. Aí vai ter outras bactérias lá no solo que serão responsáveis pela produção do íon nitrato, NO3, né, que é a principal forma de nitrogênio utilizada pelas plantas. A planta não consegue absorver diretamente o nitrogênio do ar. Então, por meio dessas transformações que as bactérias promovem, vai ser formado o íon nitrato, e aí sim vai poder ser absorvido esse nitrato, né, e utilizado pela planta na síntese de moléculas, né, por exemplo, a clorofila, e toda a cadeia alimentar aí é assim que entra o nitrogênio. Né? Tal como o oxigênio, o nitrogênio é obtido industrialmente por liquefação, seguido de destilação fracionada. Por ser inerte, o gás hidrogênio é utilizado no empacotamento de alimentos e no interior de lâmpadas incandescentes. Então, naqueles pacotinhos, por exemplo, de salgadinhos, né, a gente vê que eles estão bem cheinhos assim. É adicionado nitrogênio porque ele ajuda também na preservação do alimento, né, e ele não reage, né, ele conserva aquela atmosfera inerte. Né. Se fosse o ar que a gente colocasse lá dentro, teria menor tempo de vida. E no interior de lâmpadas também, aquelas lâmpadas que aquecem bastante, né, a filamento, o gás hidrogênio não reage, então ele até em alta temperatura se mantém lá como o gás nitrogênio. Né? E também evita a oxidação daquele metal, né, tungstênio, que tem lá dentro. A produção industrial de amônia e ácido nítrico também é que vai ser aplicado o gás nitrogênio. Né? A gente vê aqui na imagem uma planta sendo colocado o adubo, né,
que o nitrogênio é muito importante para as plantas. E aqui o nitrogênio líquido, que é utilizado para congelar algumas coisas assim, ou se a gente quer manter bem temperaturas bastante baixas, né, adiciona-se o nitrogênio líquido. A amônia é um gás incolor que tem um cheiro característico e ela é tóxica em altas concentrações. É extremamente solúvel em água, produzindo hidróxido de amônio, qual não existe isolado. Então, a amônia em água produz o NH4OH, e esse NH4 é sempre na forma iônica, né? Presente na água. É obtida por processos catalíticos, como Haber-Bosch, que é um processo antigo e marcou a produção industrial, né? Esse processo tinha rendimento de 15%, utilizava pressões de 500 a 600 atmosferas e um catalisador de ósmio ou urânio. E mais tarde foi o processo Claude, né? Que tem um rendimento bem melhor, de 40%, utiliza as mesmas pressões, mas com catalisador de ferro. Então a reação básica, né, nesses processos é esse: o nitrogênio com o gás hidrogênio, na presença de um catalisador, nessas condições, vai formar a amônia. A amônia é utilizada na produção de fertilizantes. Por isso que o processo Haber-Bosch permitiu dar um salto de produção na agricultura. Foi muito importante, então, para a disponibilidade de alimentos que a gente tem hoje, né? A disponibilidade de alimentos aumentou tanto que ela pôde acompanhar e até ser excedente, né, para a população mundial. Então sobra alimento no mundo por conta dessa produção de amônia, né, aplicada nos fertilizantes. Também na refrigeração, porque a amônia tem um elevado pressão de vaporização, então ela dificilmente precisa de muita energia, né, para ela passar para o estado gasoso. Então ela é aplicada em refrigeração industrial e no preparo do ácido nítrico. Aqui é um fio de nylon, né, que é um polímero, uma poliamida, e que também é utilizada a amônia para a produção do nylon. Próximo, então, é o ácido nítrico. É um líquido incolor, volátil, que dá origem ao ácido forte em solução aquosa, o cheiro irritante e alto poder oxidante. É obtido industrialmente pelo processo Ostwald de oxidação da amônia. Então, essa sequência de reações, né, amônia com oxigênio, na presença de um catalisador de platina, 600 graus Celsius, produz o óxido nítrico. O óxido nítrico é convertido a dióxido de nitrogênio, e o dióxido de nitrogênio na água, né, borbulhado na água, vai produzir o ácido nítrico. Aqui uma foto, né, do ácido nítrico, aqui bem concentrado, e uma indústria de ácido nítrico. O enxofre é um sólido cristalino, amarelo, insolúvel em água, encontrado na crosta terrestre livre ou combinado, na forma de sulfetos, como sulfeto de chumbo, né, a galena, ou esse sulfeto de ferro 2, a perita, né, que são aqui o nome dos minerais. E sulfatos, como o sulfato de cálcio. Ele possui várias formas alotrópicas. Se a gente lembrar dos alótropos, são substâncias com a mesma composição, né? Por exemplo, a gente tem aqui o S8, né? É só formado de enxofre, mas há uma alteração na estrutura cristalina, então a gente tem substâncias diferentes, né? Mas com a mesma composição. Esses são os alótropos. Então até 95 graus Celsius é a forma rômbica mais estável, e aquecido lentamente ele se transforma na forma monoclínica estável em temperaturas elevadas. O enxofre também é utilizado na vulcanização da borracha,
confere resistência, né, à borracha, né, utilizada nos pneus principalmente, a fabricação da pólvora e de fogos de artifício. É aplicado também em pomadas e sabonetes, aqueles para o rosto, né, no combate à acne, e industrialmente na síntese do ácido sulfúrico, que é muito importante. Aqui uma foto também do enxofre rômico e a forma monoclínica. O ácido sulfúrico é um líquido incolor, viscoso, forte agente oxidante e desidratante. Ele tem um ponto de ebulição elevado, 330 graus Celsius. Por isso ele é difícil de evaporar. É aplicado em muitos processos industriais. A sua dissolução em água deve ser feita com cuidado, pois é muito exotérmica. Sempre adicionar o ácido na água, né? A gente vai colocando pequenas quantidades de ácido na água sob agitação, porque essa dissolução aumenta muito a temperatura e pode acabar queimando a gente, né? O ácido sulfúrico concentrado é muito corrosivo e carboniza a matéria orgânica. Até tem uma experiência muito comum em que é adicionado ácido sulfúrico no açúcar. E aí, instantaneamente, forma esse carvão, né? É que ele desidrata a molécula do açúcar, né? Remove na forma de água e sobra apenas carvão. Então, uma experiência legal, vocês podem encontrar no Manual do Mundo, aí, em outros sites. É também aplicado na produção de outros ácidos, produção de fertilizantes, fabricação de explosivos e como eletrólito de bateria. Antigamente utilizava a bateria de chumbo ácido, né, que é aquela que a gente precisava completar, né, com água e um eletrólito, né. Esse eletrólito é o ácido sulfúrico diluído. Mas hoje praticamente caiu em desuso essa bateria. E aqui é uma embalagem do ácido sulfúrico. O próximo é o alumínio. É um metal, né, mais abundante na litosfera, extremamente versátil, de baixa densidade e facilmente moldável. O mineral do alumínio é a bauxita, constituída de alumínio, né, e a água, né, e o processo RAL consiste na eletrólise ígnea da alumina, proveniente da bauxita. A alumina é dissolvida em criolita, que é essa substância, eletrolizada a cerca de 1000 graus Celsius. Por isso que chama eletrólise ígnea, ela ocorre em altas temperaturas. E não contém água, né? É só a própria substância aqui, que nesse caso é alumínio. Então, é formado o alumínio, né? É aplicado na indústria aeronáutica e automobilística por conta da leveza. Isso é muito interessante, né, nessas indústrias. E é usado na fabricação de utensílios domésticos, como panelas, formas e jarras, na produção de fios de eletricidade. Também aqui nas latinhas, né? O ferro ocorre na natureza na forma de minérios, como a hematita ou a magnetita, e também a pirita. O ferro é obtido industrialmente pela redução da hematita em um alto forno. Um alto forno é aqueles fornos industriais a altas temperaturas, né? Que funciona continuamente, ele é constantemente carregado com o minério de ferro, calcário e o coque, que é um minério de carbono, né, bastante quase puro, né, bastante concentração de carbono. O ferro fundido e a escória, que é essa substância, né, um subproduto desse processo, são drenados por aberturas na parte inferior e o ar quente em contato com o carbono produz o monóxido de carbono, que será o principal reagente redutor no processo. A escória é aproveitada em asfaltos, fertilizantes, em pedras artificiais e é produzido o ferro gusa, né, que é o ferro com algumas impurezas, né, até 5% de silício, manganês, fósforo, enxofre, que é depois purificado, né. O aço é uma liga ferro-carbono.
É uma mistura então de ferro e carbono com até 1,5% de carbono, que confere grande aumento da resistência. E também há os ácidos inoxidáveis, né, que contêm crômio ou níquel, possuindo variadas aplicações. Aqui aquelas vigas de ferro, né, utilizada em construção, uma pia de inox e uma corrente aqui com o ferro oxidado, né, a ferrugem. E por último o cobre, ele ocorre na natureza, na forma nativa ou na forma de minérios, a cuprita, calcopirita e a calcocita. A obtenção do metal pode ser feita a partir de sulfetos, por processo de ustulação do minério, concentrado por flotação. O processo de ustulação é a reação do oxigênio com um sulfeto, né? E quando aquecido aqui vai formar o cobre metálico, além de óxidos de ferro e dióxido de enxofre. O cobre obtido por esse processo tem pureza de 97 a 99%. Para a gente atingir a pureza quase 100%, né, que é utilizada em fiações, faz uma purificação por eletrólise. O latão é uma liga de cobre e zinco, enquanto o bronze, uma liga de cobre e estanho. Então aqui nas imagens a gente tem fios de cobre, né? Uma medalha de bronze e um instrumento aqui que é produzido em latão. Você vê a coloração como varia aqui, né? Esses foram então as principais substâncias, né, que a gente encontra na natureza e que tem usos comerciais. Então é importante a gente conhecer as características dessas substâncias e porque é importante, né? Em vários exercícios é cobrado algumas dessas características e é legal a gente conhecer. Então, como sempre, se tiverem dúvidas, podem me mandar, né? A gente também vai ter a monitoria e sinta-se à vontade para tirar as dúvidas. Obrigado, pessoal, e até a próxima.